Você já parou para pensar que a única coisa capaz de mudar completamente sua vida é a forma como você enxerga a si mesmo? Não é o dinheiro, não é a roupa da moda, nem o celular mais caro. É a sua autoconfiança. Imagine como seria se, a partir de hoje, você confiasse plenamente em cada decisão que tomasse. Se tivesse coragem para dizer não, sem medo de decepcionar. Se tivesse força para contrariar opiniões, mesmo que todos ao redor chamassem você de louco. E se, apesar do medo, você fosse capaz de seguir em frente acreditando que pode vencer? Esse é o poder que transforma pessoas comuns em gigantes. E eu quero te mostrar como despertar essa força que já está dentro de você, mas talvez tenha sido sufocada pelo medo, pela dúvida ou pelas vozes que dizem: você não é capaz. Prepare-se, porque nos próximos minutos vamos juntos construir a base da sua confiança, pedra por pedra, até você perceber que o único obstáculo real entre você e a vida que deseja é você mesmo. Muita gente acha que confiança é algo que você pode comprar. Dizem que para ser confiante, você precisa ter o corpo perfeito, a roupa do momento, o carro do ano ou milhares de seguidores nas redes sociais. Mas essa é a maior armadilha que já criaram para nós. Porque se você precisa gastar para se sentir seguro, nunca vai alcançar a verdadeira autoconfiança. Você sempre dependerá de algo externo e será refém do consumo, do julgamento dos outros, do mundo lá fora. A autoconfiança não nasce de uma bolsa de luxo, de uma viagem cara ou de um padrão que alguém inventou. Ela nasce quando você olha para si e percebe: eu posso confiar em mim mesmo. É quando você cumpre uma promessa que fez para si, quando decide levantar às 6 e realmente levanta, quando diz que vai estudar e cumpre, quando promete mudar e não desiste no meio do caminho. Cada vez que você honra sua palavra consigo mesmo, você constrói um tijolo invisível dentro de si. Tijolo por tijolo, você ergue um castelo de força que ninguém pode derrubar. É nesse castelo que mora a verdadeira autoconfiança. Não se trata de parecer forte para os outros, mas de se sentir invencível por dentro. E acredite, quando você conquista isso, o mundo lá fora não tem escolha a não ser respeitar a pessoa que você se tornou. A autoconfiança é como um músculo. Quanto mais você a exercita, mais forte ela se torna. Mas muitos a confundem com arrogância, quando na verdade ela é humildade em ação. Ser confiante é acreditar em si mesmo sem a necessidade de diminuir ninguém. É se levantar diante dos desafios com a certeza de que, mesmo que ainda não saiba todas as respostas, tem dentro de si a capacidade de aprender, de crescer e de vencer. Imagine a cena: uma criança aprendendo a andar. Ela cai inúmeras vezes, mas em nenhum momento duvida de que pode dar o próximo passo. Essa força natural, essa confiança inocente, ainda existe dentro de você. Só precisa ser despertada novamente. É nesse despertar que a vida começa a mudar. Porque quando você acredita em si mesmo, o mundo percebe. As portas se abrem, não porque tudo fica mais fácil, mas porque sua postura diante da vida se transforma. A autoconfiança é magnética, atrai oportunidades, pessoas e caminhos que antes pareciam impossíveis. E agora eu quero ouvir de você. Qual foi o momento da sua vida em que você precisou acreditar em si mesmo, mesmo quando tudo parecia estar contra? Deixe seu comentário abaixo. Compartilhe sua experiência. Sua história pode ser a luz que outra pessoa precisa hoje. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque aqui estamos juntos nessa jornada de fortalecimento interior e prosperidade. A autoconfiança não nasce da noite para o dia. Ela é construída, tijolo por tijolo, nas pequenas escolhas diárias. É quando você decide se levantar mesmo depois de um fracasso, quando enfrenta o medo de tentar algo novo, quando ousa falar aquilo que sempre guardou para si. Cada uma dessas atitudes é um sinal silencioso de que você acredita no seu valor. É assim que a confiança cresce, não como um salto repentino, mas como um caminho constante. Napoleon Hill dizia que
O que a mente do homem pode conceber e acreditar, pode conquistar. E é exatamente nisso que a autoconfiança se apoia: acreditar. Não significa que você nunca sentirá medo ou dúvida, mas que não permitirá que essas emoções controlem sua vida. Pense em alguém que você admira. Talvez seja um líder, um artista ou até alguém próximo da sua família. O que você percebeu nele? Provavelmente não foi apenas talento, mas a confiança em si mesmo. Pessoas confiantes inspiram, porque elas carregam dentro de si uma certeza que não pode ser roubada. A certeza de que são capazes. A boa notícia é que você também pode desenvolver isso. Não importa a sua idade, onde está ou de onde veio. A autoconfiança está à sua disposição. Ela é uma decisão diária de acreditar em quem você é e no que pode se tornar. Muitas pessoas acreditam que a autoconfiança é um dom reservado a poucos, mas a verdade é que ela é um direito de todos. Pense nisso. Você já venceu tantas batalhas silenciosas que ninguém sequer imagina. Já superou dias em que parecia impossível continuar. Já acordou mesmo quando o coração pedia descanso. Já sorriu mesmo com lágrimas guardadas. Cada uma dessas vitórias escondidas é prova da sua força. E se você chegou até aqui, é porque dentro de você existe um poder maior do que qualquer obstáculo. A autoconfiança floresce quando você reconhece sua própria história. Cada cicatriz que carrega é a marca de um aprendizado. E cada vitória, por menor que pareça, é um lembrete de que você pode mais. Não se trata de se comparar aos outros, mas de se comparar a si mesmo ontem e perceber o quanto você já evoluiu. Imagine o que aconteceria se você passasse a olhar para si com os olhos de alguém que acredita, que respeita e que valoriza cada passo da sua jornada. O mundo que hoje parece pesado se tornaria mais leve, e as oportunidades que pareciam distantes se tornariam possíveis. A autoconfiança não é sobre se sentir invencível, mas sobre saber que mesmo diante da queda, você sempre pode se levantar. A vida nos testa de formas inesperadas. Às vezes, ela coloca diante de nós situações que parecem muito maiores do que nossas forças. É nesses momentos que a autoconfiança mostra seu verdadeiro valor. Não como uma voz que grita, mas como uma chama silenciosa que diz: você consegue. Essa chama pode parecer frágil, mas é capaz de iluminar até os dias mais escuros. Napoleon Hill nos lembra que a confiança em si mesmo é o primeiro segredo do sucesso. E quando você compreende isso, percebe que a autoconfiança não é apenas um sentimento, mas uma escolha. É levantar-se mesmo quando as circunstâncias tentam derrubar você. É acreditar que dentro de cada desafio existe uma oportunidade escondida, pronta para ser descoberta por aqueles que não desistem. Aqueles que cultivam autoconfiança não se deixam aprisionar pelo medo. Eles entendem que o fracasso não é o fim, mas um professor que nos guia para a próxima vitória. E assim, passo a passo, transformam obstáculos em degraus de crescimento. Talvez você esteja vivendo um desses momentos agora. Se estiver, lembre-se, o que parece um peso insuportável hoje pode se transformar na base sólida do seu futuro amanhã. Confie no processo, confie em si mesmo. Essa é a verdadeira força. A autoconfiança também se fortalece quando você aprende a silenciar as vozes externas que tentam dizer quem você deve ser. Sempre haverá alguém que vai duvidar dos seus sonhos, alguém que vai subestimar suas escolhas ou criticar seus passos. Mas lembre-se, essas vozes não definem quem você é. O que realmente importa é a voz interior, aquela que sussurra baixinho todos os dias que você é capaz, que você merece, que você pode ir além. É essa voz que você precisa nutrir, alimentar e proteger, porque quanto mais forte ela se torna, mais fracas ficam as opiniões alheias. A autoconfiança cresce no silêncio do autoconhecimento, no momento em que você olha para si mesmo e decide: eu acredito em mim, independentemente do que digam. Agora eu quero saber de você. Já passou por uma situação em que precisou ignorar as críticas para seguir o que acreditava? Compartilhe sua história aqui nos comentários. Sua experiência pode inspirar outras pessoas a não desistirem.
E aproveite para se inscrever no canal. Assim você continua recebendo mensagens que fortalecem sua fé em si mesmo e sua jornada de prosperidade. Nunca se esqueça, o mundo sempre terá opiniões, mas é sua autoconfiança que constrói o caminho da sua vida. Muitas vezes pensamos que a autoconfiança surge apenas nas grandes conquistas, mas, na verdade, ela nasce em pequenos gestos cotidianos. Quando você se levanta cedo mesmo sem vontade, quando cumpre uma promessa feita a si mesmo, quando decide não procrastinar aquilo que sabe que precisa fazer, tudo isso constrói confiança. A cada vitória contra a preguiça, contra a dúvida ou contra o medo, você envia uma mensagem clara para o seu subconsciente. Eu sou capaz. Esses pequenos atos, repetidos dia após dia, criam raízes profundas dentro de você. É como plantar uma árvore. No começo, as mudanças quase não são visíveis, mas com o tempo, a autoconfiança floresce, se fortalece e dá frutos que transformam toda a sua vida. A confiança em si mesmo não depende de aplausos externos, mas do respeito que você tem pela própria palavra. Quando você cumpre aquilo que promete a si, mesmo que seja algo simples, constrói um alicerce poderoso. E é sobre esse alicerce que nascem os grandes sonhos, aqueles que antes pareciam distantes. Lembre-se, cada passo dado com firmeza é um tijolo colocado na construção da sua autoconfiança, e quanto mais você avança, mais percebe que é capaz de muito mais do que imaginava. A vida muitas vezes tenta nos convencer de que não somos capazes. Os obstáculos aparecem, o medo se intensifica e a dúvida tenta dominar. Mas é justamente nesses momentos que a autoconfiança se torna nossa maior aliada. Ela não elimina o medo, mas nos dá coragem para agir mesmo assim. Ela nos permite enfrentar desafios que antes pareciam impossíveis e seguir em frente, mesmo quando tudo parece conspirar contra. Lembre-se, coragem e confiança caminham lado a lado. A coragem surge quando o medo está presente, e a confiança nasce quando você decide avançar apesar dele. Cada desafio superado é um lembrete poderoso de que você é maior do que qualquer dificuldade. E cada passo dado, mesmo que pequeno, reforça a certeza de que você pode ir ainda mais longe. Agora, eu quero ouvir você. Quais desafios você vai enfrentar esta semana com coragem e confiança? Deixe nos comentários, compartilhe seus planos e inspire outras pessoas a também acreditarem em si mesmas. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Aqui juntos vamos construir uma comunidade de pessoas que não se deixam limitar pelo medo, mas que avançam com confiança e determinação. Acredite, quando você aprende a confiar em si mesmo, não há limites para o que pode conquistar. Chegamos ao final desta jornada sobre autoconfiança, mas lembre-se, o verdadeiro caminho começa agora, dentro de você. A confiança não é algo que se compra, não é algo que alguém pode dar. Ela é construída diariamente, nas escolhas pequenas e consistentes que você faz por si mesmo. Cada promessa cumprida, cada desafio enfrentado, cada passo dado apesar do medo, fortalece a sua moral com você mesmo e transforma seu interior em um terreno fértil para grandes conquistas. Quando você passa a acreditar em si mesmo, percebe que o mundo não dita mais as regras da sua vida. As críticas perdem força, as comparações deixam de fazer sentido, e o que antes parecia impossível se torna apenas mais uma etapa que você pode superar. A autoconfiança cria liberdade, a liberdade de ser quem você é, de seguir seus sonhos, de tomar decisões baseadas em otimismo, coragem e propósito. Lembre-se, ninguém pode parar a pessoa que nunca desiste de si mesma. Cada vez que você se levanta, mesmo diante do medo, você se aproxima mais da melhor versão de você. Faça da autoconfiança um hábito diário. Treine sua coragem, registre seu progresso, supere desafios propositalmente. E, acima de tudo, nunca duvide do poder que existe dentro de você. Hoje, dê o primeiro passo. Confie em si mesmo, honre sua palavra e transforme sua vida de dentro para fora. Porque, no final,
A única pessoa capaz de definir seus limites é você.